Olá, esteja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. A Defensoria Pública contraria o Alexandre e pede para não atuar no caso Eduardo Bolsonaro. Em seguida, Alexandre indefere o pedido e manda apresentar defesa. Ao mesmo tempo, o Conselho de Ética decide não cassar o mandato do deputado em todos os esforços esperados para impedir que Eduardo Bolsonaro seja o candidato a presidente em 2026. Do mesmo lado, em uma estratégia quase idêntica que o Alexandre tentou usar contra mim, fracassou, porque hoje ele próprio teve que sentar no colo do papai e determinar que seja pedida uma carta rogatória para me citar no inquérito fajuto do golpe. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Paulinho da Força também se arrependendo de relatar a anistia e o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, afirmando que a anistia vai voltar sim à pauta da Câmara nas próximas 2 semanas. E, óbvio, muita gente falando sobre o possível, 2 dias antes do possível encontro do Lula com o Trump, o Lula tem metido o pé pelas mãos e a Casa Branca já está sabendo. Ao mesmo tempo que o governo Trump está criando uma agência para investigar o uso do governo como arma política pela administração anterior de Joe Biden. Será que são prenúncios do que vem para o Brasil? Tudo isso e muito mais no programa Líder de Audiência no Horário. Então eu peço a você que crave o seu dedinho ali no like. Eu sei que eu sempre peço isso e é sempre chato, mas eu tenho que pedir, porque a nossa audiência é fruto do seu engajamento. Crave o dedinho no like, manda o programa para os amigos, manda o programa nos grupos de WhatsApp e manda também para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo. Faltam pouco mais de 10 mil inscritos para o canal Paulo Figueiredo Show chegar a 800 mil inscritos. Vê aí se você está inscrito, pois sempre ajuda pra caramba e ajuda também no engajamento, principalmente se você ativa o sininho das notificações. Também convido você a se inscrever no canal da TV Flórida e no canal Paulo Figueiredo Oficial. A gente tem o Paulo Figueiredo Show, que foi o novo, criado depois do bloqueio do original pelo Alexandre, e o Paulo Figueiredo Oficial, que é o canal aberto apenas para quem usa VPN. Se você não tem VPN, eu recomendo que entre no link da descrição para baixar o Proton VPN. Paulo, o que é VPN? VPN é um serviço que serve como intermediário entre você e a internet. Então, você, em vez de conectar direto nos sites, nos múltiplos sites que você acessa, aqueles sites que começam com X, tipo o antigo Twitter, estou me referindo a eles, você acessa o VPN e o VPN acessa os sites. Com isso, todo o seu tráfego na internet fica encriptado, protegido, livre de ataques de hackers. O Alexandre não sabe quem você, os sites que você visitou, e todos os bloqueios determinados pelo Alexandre perdem o efeito. Então, para mim, quem não usa VPN hoje em dia está louco. Proton VPN é o melhor deles, tem um link aqui na descrição. Você pode também baixar a versão gratuita, acho que custa $5 por mês. Não é isso, Bruno? $5 por mês, $4,49 no plano de 2 anos e $4,99 no plano de 1 ano, ou a versão gratuita se você estiver duro que nem um coco. Vamos falar sobre... começar o programa de hoje falando de um órgão público. É raro eu fazer isso, mas eu vou falar de um órgão público que tem me trazido muitas alegrias e causado muitas dores de cabeça ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes atualmente. Isso é uma raridade, porque a regra no Brasil virou que toda instituição pública, bem como os seus servidores, né, estão seguindo cegamente as ordens do Alexandre, sem nem pestanejar. Mas não tem sido assim com a DPU, com a Defensoria Pública da União. E isso, eu acho isso muito interessante. Vocês vão se lembrar que lá em meados de julho, o Alexandre tentou inventar contra mim uma nova forma de citação. Uma nova forma de citação no Xandaquistão, obviamente não consta na lei do Brasil, mas consta na citação do Xandaquistão, que foi a citação por vídeo no YouTube. O Alexandre, que não perde um Paulo Figueiredo Show, inclusive, aliás, outro que eu descobri que não perde um Paulo Figueiredo Show, todo dia tuita um trecho do Paulo Figueiredo Show, se ele tivesse audiência,
eu diria até que estaria divulgando o programa, mas como ele não tem audiência, que é o Energúmeno. Vocês lembram do Energúmeno? Do tempo da Jovem Pan? Energúmeno todo dia tuita um trecho do Paulo Figueiredo Show. Então, por isso que eu falo para vocês, mande o programa para os amigos e para os inimigos. E aí vocês aparentemente fazem isso, porque o Alexandre não perde o Paulo Figueiredo Show. Eu peço aí, Energúmeno e Alexandre, pseudo-juiz, os dois, deixem aí o like. Eu sei que vocês já estão com o sininho da notificação aí ativado, mas eu digo que o Alexandre criou esse negócio do YouTube, volta aí com a notícia, Bruno, para dizer que eu estava citado no suposto processo que estaria tramitando contra mim no Supremo Tribunal Federal, neste caso do Bolsonaro mesmo, caso do Ramagem, Bolsonaro, Braga Neto, etc., eu estaria sendo acusado nessa história do golpe da Disney. E ele disse isso porque alguém postou um corte meu no YouTube falando sobre esse assunto. E ele utilizou essa citação, nova citação para o YouTube, para pedir à Defensoria Pública da União que apresentasse uma defesa por mim. A DPU, por sua vez, contestou a decisão, dizendo que não existe citação por vídeo de YouTube e que isso feria os meus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. O que é meio óbvio, como é que eles vão apresentar uma defesa sem ter nenhum contato comigo? Então, e eles não têm como me contactar porque eu me encontro em outra jurisdição. E a lei diz que quando você está em outra jurisdição, você precisa ser citado através da carta rogatória. A carta rogatória serve para me proteger dentro da Constituição na qual eu me encontro, para ter certeza de que os direitos protegidos por essa jurisdição, no caso dos Estados Unidos da América, estão sendo respeitados. E a DPU não só se recusou a apresentar uma defesa falsa no meu nome, como eles também pediram a suspensão do suposto processo contra mim, sugerindo que o Supremo Tribunal Federal seguisse o rito legal. Como eu disse, envio para a carta rogatória para me notificarem da maneira apropriada. Até hoje, isso nunca aconteceu. Então, por isso que eu falo que é o suposto processo contra mim, porque eu só sei dele por notícias na mídia. E como vocês sabem, tem até um inquérito sobre isso no Supremo Tribunal Federal, há muita fake news por aí. A mídia mente muito. Mas, como eu disse que me informo pelas notícias, hoje eu me deparei com essa notícia do site do Metrópolis. Moraes determina a carta rogatória para notificar Figueiredo nos Estados Unidos. E agora? Eu vou ser citado por carta rogatória? Ou vou ser preso aqui nos Estados Unidos? Vão me extraditar para o Brasil? O que vai acontecer? Né? Eu vivo dizendo, os esquerdistas sempre botam, será preso, você será preso. Eu falo, quanto tempo mais? Mais 72 horas? Vejam, quando ocorre a citação por carta rogatória, não é como se o procedimento fosse automático. Carta rogatória é um instrumento de cooperação jurídica internacional. O cumprimento pode ser, inclusive, negado pelo país que a recebe. Sobretudo quando, por exemplo, um US person, uma pessoa nos Estados Unidos, é acusado pelo crime hediondo de fazer jornalismo e de divulgar fatos. Então, não significa que eu serei notificado aqui. O fato é que os caras estão há meses tentando me citar no suposto processo contra mim no STF. O núcleo 5, que é um núcleo teoricamente atribuído a mim, eu tenho um núcleo só para mim, gente. Vocês falam que eu sou arrogante, mas a verdade é que vocês têm que tirar o chapéu para mim, pô. Eu tenho um núcleo só para mim. Bolsonaro não tem um núcleo só para ele. Braga Neto não tem um núcleo só para ele. Quem tem um núcleo só para si? Eu, o núcleo 5. E no meu núcleo 5, eles não conseguiram nem até hoje me tornar réu para iniciar o suposto julgamento. Por isso que eu tenho que dizer isso a vocês. Quando eu critico a falta de estratégia das pessoas de direita, muita gente fica falou mal o presidente Bolsonaro, muita gente fica nervosa. Mas a verdade é que os melhores amigos que você vai ter na vida são aqueles que te criticam, que não aguentam ficar calados quando te vem tomando uma decisão que vai te prejudicar e tentam a todo custo te dissuadir de seguir por esse caminho. Então, eu em 2023, briguei com o presidente Bolsonaro para que ele ficasse nos Estados Unidos. E fiz isso porque eu sabia que nós teríamos conseguido impedir toda essa farsa
como até agora conseguimos no meu caso. Vejam, as más decisões nos custam muito caro. Essa maluquice do Xandaquistão jamais estaria acontecendo com o presidente Bolsonaro se ele tivesse ficado nos Estados Unidos. Os caras não conseguem me tornar réu no processo. Enquanto o Bolsonaro, e não só o Bolsonaro, todos os outros, não vai dizer, porque o Bolsonaro é prioridade, você não é prioridade. Tá bom, pode até ser. Eu acho até que eu sou uma prioridade muito grande, considerando que o Alexandre abriu, inclusive, um outro processo contra mim, que também esbarrou no mesmo problema. Mas não foi só o Bolsonaro. Você pensa o pessoal que já está no núcleo 4, o núcleo 5 já está praticamente no trânsito, o núcleo 1 já está praticamente no trânsito julgado. A gente tratou ontem aqui do julgamento final do núcleo 4. E o núcleo 5, meu núcleo, sequer começou. Sequer começou. Eu não sou sequer réu. E não foi por falta de tentativa de intimidação. Porque qual foi a estratégia do Alexandre? E a gente abordou aqui, vocês que acompanham o programa. A estratégia foi, vamos intimidar o cara, vamos dizer que ele vai ser julgado a revelia. E saiu no Globo, saiu em tudo que é lugar. O Alexandre tentou me intimidar, foi aqui, tentou me citar por YouTube, tentou debochar de mim na primeira turma do STF, me chamou de pseudojornalista, eu recebi ligação do FBI no meu telefone, ficaram ameaçando, vou ser julgado a revelia, Paulo Figueiredo vai ser julgado a revelia, tá aí. Coluna do Estadão, a menina de recado aí do Estadão, que eu não sei quem é, dando... Tinha que ter o nome dessa moça. Então ficou aquele negócio assim, nós vamos atrás de você. Eu falei, tá bom. Vamos te prender. Tá bom. Vamos mandar o FBI para sua casa. Eu falei, Congresso dos Estados Unidos, Comitê Judiciário, o FBI está aqui me enchendo o saco. O Comitê Judiciário foi para o FBI e falou assim, que é isso que vocês estão intimidando um cidadão nosso aqui a pedido de um governo estrangeiro? Nós vamos te julgar a revelia. Vai lá, fera. Mete bronca. Não estão acostumados com pessoas que conhecem os seus direitos e não estão acostumados com pessoas que não negociam com o terrorista. Quantas pessoas falaram assim, poxa, vão te julgar a revelia, é melhor você apontar um advogado? Eu falei, não tem problema, vamos julgar a revelia, nulidade. Tá tudo certo. Eu enfrento a bronca, eu arco com as consequências. E vocês vão entender por que eu tô falando isso, não é nem pelo meu caso, tá? Não estão acostumados com pessoas que não cedem. E eu digo a vocês, não cedam. Não cedam. Mas Paulo, você fugiu para os Estados Unidos. Eu falei, meu filho, se você olhar na Bíblia a quantidade de vezes que Deus manda alguém fugir para se preservar, a começar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, com São José e Maria. Então, só parar para pensar, esse é um exemplo, né? Mas quantos foram os exemplos de pessoas que se refugiam, justamente Deus aparece, olha, faz, sai daí, meu filho, sai daí. E Deus apareceu para Bolsonaro e falou, sai daí, meu filho. Só que Bolsonaro falou assim, não, tá ok, vou voltar. Apareceram, ao mesmo tempo que Deus certamente apareceu para dizer para ele não voltar, apareceram os demônios que o cercam o presidente e dão esses conselhos de bosta. Nós não teríamos até hoje, não teríamos presidente Bolsonaro sendo julgado. Felizmente, o mesmo anjo que apareceu para mim, apareceu para o Bolsonaro também, para o Jair, apareceu para o Eduardo Bolsonaro. Tá um calor do cacete aqui. Porque o que o Alexandre está fazendo com o Eduardo é exatamente o mesmo. Eduardo, que foi para os Estados Unidos, e eu testemunhei isso. Eu testemunhei. Eu vim aqui no Paulo Figueiredo Show e falava, olha, a minha recomendação é que o Eduardo fique nos Estados Unidos. A minha recomendação é que o Eduardo fique nos Estados Unidos. Ele veio para um carnaval com uma mala de um final de semana e não voltou mais para o Brasil.
E se tivesse voltado para o Brasil, fazendo as coisas que fez aqui, tendo papel, estaria preso, já teria perdido o passaporte e estaria preso. O caso dele é muito parecido, inclusive, com o meu, o que nos traz ao ponto principal desse comentário, porque o Alexandre designou a DPU a fazer uma defesa em nome do Eduardo da mesma forma que fez comigo, sem a participação do próprio Eduardo. E, para minha enorme surpresa, eu realmente fiquei aqui positivamente surpreso, a resposta da Defensoria Pública foi pedir a suspensão da suposta denúncia contra ele até que ele fosse notificado regularmente nos Estados Unidos, onde ele reside. Da mesma forma que fez comigo, o Alexandre foi lá e indeferiu o pedido da DPU, tanto sobre a suspensão do processo, quanto sobre a expedição de carta rogatória. Segundo o Alexandre, o denunciado se encontra em território estrangeiro para se furtar à aplicação da lei penal. E é um argumento absolutamente furado, porque como o Eduardo teria ido para os Estados Unidos se furtar à aplicação da lei penal, se quando ele foi, não havia denúncia nem investigação supostamente contra ele. O que a gente está descobrindo aqui no processo é que o Eduardo Bolsonaro, segundo o Alexandre, tem superpoderes. Ele teria conseguido ver o futuro. E, de fato, viu o futuro. O anjo apareceu e disse ao Eduardo Bolsonaro: saia desta porra. E o próprio Jair Bolsonaro tentou, de todas as maneiras, convencer o filho a voltar. Por isso que eu falo, não é para seguir cegamente a estratégia de ninguém, principalmente quando a pessoa tem estratégias ruins. Felizmente, Eduardo saiu regularmente, com o passaporte dele, está sob a jurisdição americana. Então, como é que você pode dizer que ele fugiu da aplicação da lei penal quando nem havia nada contra ele? Então, nesse ano, o Alexandre cria a citação para o YouTube e agora ele cria a citação por bola de cristal. Mas, Alexandre, você que não perde o Paulo Figueiredo Show, deixa eu te informar que o Eduardo já está sob a jurisdição americana. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão de status imigratório dele, que é um caráter pessoal. Eu só vou dizer isso. Eduardo já está protegido pela jurisdição americana. Então, esse negócio de considerar citado, mandar a DPO apresentar a defesa, não vai colar, assim como não colou comigo. Ou, no final das contas, você senta de novo aqui no colinho do papai e manda a carta rogatória, ou o seu processo é nulo. É nulo e terá zero efeito. E o Alexandre faz esse circo todo, mas no final das contas não consegue escapar da realidade. Qual o objetivo desse processo fajuto? O processo, o desespero, é tentar arrumar uma maneira do Eduardo estar inelegível. A pressa dele, do Alexandre, é tornar o Eduardo inelegível por todos os meios necessários até 2026. Porque ele sabe que o Eduardo, hoje, é um candidato competitivo para se tornar presidente da República. E a candidatura do Eduardo é desesperadora para o sistema. Porque, de fato, é uma candidatura antissistema. A única que nós temos posta atualmente. E mais, é alguém que não se sujeita às chantagens e os acordos caracu feitos e a tática de intimidação terrorista feita, inclusive, com o próprio pai. Então, não conseguem torná-lo inelegível. Eduardo continua deputado. E pior, não importa o acordo feito, Eduardo será candidato, mesmo que haja um outro nome que não represente, de fato, o bolsonarismo, como, por exemplo, o próprio Tarcísio. Se não houver um candidato que represente o Bolsonaro, Eduardo será candidato. Mesmo contra Tarcísio, mesmo contra Ratinho Júnior. Aliás, ao contrário do que diz, pasmem vocês agora, não o Globo, a Globo News, a Folha de São Paulo, o Estadão. Não, ao contrário do que diz a revista Oeste.
Segundo uma matéria que publicou o Edilson Salgueiro na revista Oeste ontem à noite, a candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente dependeria do Tarcísio. E eu tento aqui fazer um trabalho de media watch, e eu sou extremamente elogioso, fui ontem elogioso à revista Oeste, mas eu lamento uma reportagem desse tipo. Todo mundo erra, mas esse tipo de notícia, redação do Oeste ou Edilson Salgueiro, é muito fácil de apurar. É só entrar em contato com o Eduardo, ou não consegue entrar em contato com o Eduardo, entra em contato comigo. Às vezes a velha mídia apura comigo notícias melhor do que eu. Antes de entrar aqui no ar, eu atendi o Metrópolis e a Folha de São Paulo. Então, não é possível que o Metrópolis e a Folha de São Paulo tenha uma apuração melhor do que um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem, que é a Revista Oeste. Se eu falo com a Folha Globo, eu certamente falarei com a Revista Oeste. Então, deixa eu deixar claro aqui, para tirar a dúvida de qualquer um. A candidatura do Eduardo Bolsonaro não depende absolutamente em nada da decisão do Tarcísio. A candidatura do deputado Eduardo Bolsonaro a presidente depende tão somente de haver ou não um outro candidato de fato antissistema e bolsonarista na urna, na cédula. A gente não tem mais cédula, né? Com os tempos. Então, na maquininha. E aí eu pergunto a vocês que estão me assistindo aqui no chat, momento participação do chat, eu gostei daquele recurso de botar o chat na tela, Bruno. Você é time Eduardo ou time Tarcísio? Escreva aí, Eduardo ou Tarcísio? Eu tenho curiosidade de ver aqui o que vocês vão escrever. Cadê? Ainda não vi um Tarcísio. Só dá Eduardo? Só dá Eduardo. Só dá Eduardo. Mas não teve um ainda, Tarcísio. Se tiver um Tarcísio, eu vou ver aqui. Aí o gênio, você faz assim, você é time Eduardo ou time Tarcísio? Aí vem um cara e fala assim, sou time Jair Bolsonaro. Eu falo, pô, mas Jair Bolsonaro, se pudesse ser candidato, tá resolvido o problema. Só existe candidato. Ah, teve um cara, Cristiane Fus, disse que é time Tarcísio. Tá tudo certo, Cristiane. Ciro Nogueira tá com você. Tá, você e Ciro Nogueira estão aí coladinhos, de rostinho colado. Cara, mas é só... Ah, não, apareceu mais um cara, Tarcísio. Peraí, cadê? Ah, tá aqui, o Josias, time Tarcísio. Geraldo, time Tarcísio. Já tem 3. Olha aí, Tarcísio. Tem 3 candidatos já. 3 votos. Ó, Fábio, 4 votos. Tá bom. Já tá muito bom. Nego puto. Tarcísio, meu ovo. Tarcísio, meu ovo, é o cara do time... Onde é o cacete, pô. Eu gosto. É a minha audiência raiz, pô. O intuito do sistema, eu estou falando para vocês, a gente faz essas brincadeiras, mas o intuito do sistema é, obviamente, buscar qualquer maneira possível de tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não há a menor dúvida acerca desse fato deles temerem o Eduardo na presidência do Brasil. E é por isso que há um mês, em 23 de setembro, o PT entrou com uma ação contra o Eduardo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. E sobre quebra de decoro parlamentar, eu acho que o PT conhece bastante. Afinal, é do partido deles, o deputado José Guimarães, detido no aeroporto de Congonhas em 2005, com milhares de dólares dentro da cueca. Mas, naquele momento, o PT não entendeu que aquilo seria uma quebra de decoro parlamentar. A razão apontada pelo PT é a atuação do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos. Segundo eles, o Eduardo tem se dedicado de forma reiterada a difamar instituições do Estado brasileiro.
com especial virulência contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, além de, abre aspas, buscar influenciar autoridades do governo estadunidense. Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando alguém fala estadunidense, você pode ter certeza que é retardado. Assim, estadunidense, você está aqui o seu atestado de retardo mental. Então, influenciar a autoridade do governo estadunidense a imporem sanções contra integrantes do STF, da PGR, da Polícia Federal e represar as investigações que envolvem seu pai e correligionários. Essa, então, seria a razão pela qual o PT pediu a cassação do mandato do parlamentar Eduardo. E lembre-se que a cassação de mandato por parlamentar por quebra de decoro é uma situação que... Por que isso é importante? Porque ela geraria ineligibilidade por 8 anos. E aí você faz as contas e entende que o objetivo era, mais uma vez, tornar Eduardo Bolsonaro inelegível. E é interessante, eu volto a dizer, interessante que o PT considere isso quebra de decoro parlamentar e peça que o Eduardo seja condenado à perda de mandato. Ora, não foram os advogados do Lula que foram ao Reino Unido buscar apoio internacional contra as decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Não foi o agora ministro, na época advogado do Lula, Cristiano Zanin, que acionou o Comitê de Direitos Humanos da ONU contra as decisões de um juiz federal brasileiro? Não foi a Gleisi Hoffmann, a ex-presidente do PT, que gravou um vídeo para Al Jazeera pedindo apoio dos árabes para libertar o Lula e anular uma decisão soberana da justiça brasileira? Nessa época não tinha soberania, não tinha... Isso não era considerado abolição violenta do Estado de Direito. Não era coação, não era quebra de decoro parlamentar. As pessoas acham que você tem memória, que vocês nasceram ontem, que a memória das pessoas é ruim. Mas a internet lembra de tudo. E a boa notícia, tem uma boa notícia aqui, é que nós não fomos os únicos a ver o real intuito do PT. Afinal, ontem, o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo sobre a cassação do mandato do Eduardo por 11 votos a 7. O relator, o delegado Marcelo Freitas, defendeu o óbvio, que é legítimo que qualquer parlamentar possa se manifestar em território nacional ou estrangeiro. Os caras do PT fizeram, porque que o Eduardo não podia. O melhor de tudo é ver o Lindbergh Farinhas, chorando, num dos raros momentos do Lindbergh. Momento Lindbergh. Chorando no X, porque eles não conseguiram caçar o Eduardo. Segundo ele, já foi iniciado o processo de recolhimento das assinaturas necessário para recorrer à decisão do Conselho de Ética e levar à votação plenária da Câmara. Mas eu não sei, Lindbergh. Quando eu vejo você fazendo esse tipo de coisa, eu sinto que algo não cheira bem. Algo não cheira bem, viu, Lindbergh? Eu tenho a leve impressão que vocês não ganharão a votação no plenário. Esgotada a via da Câmara dos Deputados, a via que parece, portanto, restar é a mesma via que nós tratamos ontem aqui, que é utilizada na França, que é utilizada na Colômbia, e a gente tratou longamente sobre isso ontem, que Bolívia, que é utilizada nos Estados Unidos, que o Christopher Landau, inclusive, citou isso, e que é utilizada no Brasil. Vocês não conseguem derrotar os candidatos nas urnas, têm pavor da vontade popular, têm pavor do povo escolher Eduardo Bolsonaro, porque seria uma liderança que manteria o Brasil nos rumos por décadas e décadas, então vocês recorrem à via judicial. E os esforços do Alexandre de Moraes estão voltados a esse objetivo. A inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro e o impedimento a que ele concorra a presidente em 2026. Neutralizaram o pai deixou o filho como sucessor, como verdadeiro sucessor, e Alexandre está desesperado para tentar fazer isso valer. Não está bom o prognóstico, Alexandre. Não está bom o prognóstico. Pela via judiciária está difícil, porque Eduardo foi sábio e veio para os Estados Unidos, e pela via da Câmara foi para o espaço.
É difícil quando. É bem mais difícil, eu sei, Alexandre. É bem mais difícil quando o seu adversário não faz acordos caracu a todo momento. Quando o seu adversário não se suicida voltando para a jurisdição do Xandaquistão para se submeter ao seu julgamento. Eu sei que é mais difícil. Quando o seu adversário tem pessoas capazes no seu entorno, abastecendo de boas estratégias e informações. Sei que você não está acostumado. Você passou 4, 5, 6, 7 anos jogando o jogo contra alguém que facilitava o jogo para você. Não é mais o caso. A vida agora será dura. E já que o assunto é Câmara dos Deputados, peço a você o seu like para que nós possamos chegar ao máximo de pessoas possíveis. Já que o assunto é Câmara dos Deputados, eu tento aproveitar para falar sobre outra figura que, assim como Lindbergh Farias, é absolutamente irrelevante. Você lembra daquele cara que tirou foto com o Temer e com o Aécio, que prometeu mundos e fundos, que disse que já estava tudo certo, que ia conversar com o Alexandre, com o STF, que ia aprovar o PL da dosimetria rapidamente, ia pacificar o país e com apoio de todo mundo, inclusive do próprio Alexandre? Eu estou me referindo àquele, o internacionalmente desconhecido Paulinho da Força, aquele cara que perdeu a eleição e só assumiu o mandato porque foi deputado do partido. Um deputado do partido dele foi cassado, perdeu o mandato pelo próprio TSE, dando assim o mandato ao Paulinho da Força. Quando a urgência, vocês devem lembrar que quando a urgência do PL da anistia foi aprovada, os olhos do Paulinho da Força cresceram. Ele achou que ia assumir a relatoria de um projeto tão importante que ele ganharia prestígio, visibilidade. Foi entrevistado por grandes veículos de comunicação. Só deu Paulinho da Força, seria o grande nome que pacificaria, destravaria essa pauta no Congresso. Eu não sei se vocês lembram, ele disse que em uma semana, um pouco mais, entregar o texto pronto para ser votado, que ia achar a solução mágica, maravilhosa, que já tinha o apoio do PL, que já teria o apoio de todos. Não sei se vocês lembram disso. E o que dissemos aqui no Paulo Figueiredo Show? Que a solução dele era absolutamente legal. O tal do PL da dosimetria não conseguiu o apoio nem da direita, nem da esquerda e nem do centrão. Então, o cara que disse que ia ter uma solução que agradasse todo mundo, conseguiu a façanha de desagradar a todos. Depois de toda essa cagada, ele deu uma entrevista no UOL dizendo que agora, se fosse hoje, não aceitaria a relatoria do PL da anistia. E não é para menos. O texto que disse que ficaria pronto em, sei lá, 20 minutos de reunião com um bom jurista, não está pronto há mais de um mês depois. E agora ele percebe que sai da história muito mais queimado do que entrou. E no final das contas, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que o PL da anistia morreu? Que não vai ser aprovado nada? Bom, a verdade é que a situação permanece indefinida. De forma objetiva, o PL da anistia não morreu, mas também não está na pauta desta semana para a Câmara dos Deputados. Ontem, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, deu uma entrevista justamente à Revista Oeste, dizendo algumas coisas sobre esse tema. Segundo Sóstenes, a estratégia da oposição vai ser apresentar um destaque de preferência, que é uma ferramenta do regimento interno que permita que o destaque seja votado antes da proposta do relator. O texto será o da anistia ampla, geral e restrita. Então, se ele for aprovado, o PL da dosimetria proposto pelo Paulinho da Força morre ali mesmo. E ele disse que está confiante que essa proposta será aprovada na Câmara. Quando será feito, o tempo legislativo está começando a se esgotar. Deverá ser feito, segundo Sóstenes, na primeira ou na segunda semana de novembro. E aí a questão é matemática. Essa é a estratégia da oposição e a grande pergunta que nós temos é: temos os votos para aprovação ou não? E como é que nós vamos saber isso? Muitas conversas de bastidores que estão acontecendo e a pressão popular que faz a diferença.
O mapa da anistia, que é o site que eles criaram para acompanhar o posicionamento dos deputados sobre o projeto, indica que nós temos os votos necessários. Nos levantamentos deles, pelo menos até o momento em que nós terminamos de escrever o programa, nós temos 282 votos favoráveis, 95 contrários e 121 neutros. Como para aprovar um PL são necessários 257 votos, se esse cenário se confirmar, a anistia passa. Mas vocês sabem como são as coisas em Brasília. Então, eu convido vocês a entrar no site www.mapadaanistia.com.br, link está aqui na tela, e conferir os deputados do seu estado que ainda estão indecisos, porque cada voto conta. Não tem nada ganho e você precisa fazer a pressão para que essa anistia aprovada seja o texto de uma anistia ampla, geral e restrita. Hoje, saiu na imprensa, não botei aqui porque acabamos não colocando na pauta, mas hoje saiu aqui na imprensa a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro teria dito que haveria disposição para negociar redução de penas desde que houvesse... Não há essa... Eu não sei o que deu no senador Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, não sei o que deu, mandei mensagem para ele, não consegui falar, não sei qual foi a razão dessa manifestação, mas do nosso lado, e falo aqui pelo Eduardo, inclusive, não há nenhum espaço para nenhuma concessão. A anistia é para todos. Aliás, tem uma concessão. Agora que o Valdemar da Costa Neto vai voltar para o processo do inquérito do golpe, a gente topa deixar o Valdemar da Costa Neto fora da anistia para que ela não seja ampla, geral e restrita. Então, para não ficarem dizendo que a gente é intransigente, tudo bem, a gente sacrifica o Valdemar da Costa Neto. A gente faz assim, a gente vai lá, no texto da anistia, está excluído da anistia, estão excluídos da anistia, não pode ser pessoal, então a gente bota assim, líderes de partidos políticos cujo nome comecem com P e termine com L. O que vocês acham dessa ideia? Respondam aí no chat. Sacrifica o Valdemar, sim ou não? Bota aí o chat pra gente, Bruno. Aí, dosimetria para o Valdemar aqui. Dosimetria para Valdemar. Eu adorei esse recurso de botar o chat na tela. Isso aqui é muito legal, muito interativo. Isso é muito legal, Bruno. Aqui, todo mundo... Valdemar, ninguém quer te salvar, Valdemar. Então fica aqui no Paulo Figueiredo Show a demonstração de que nós não somos pessoas intransigentes. A anistia ampla, geral e restrita, menos Valdemar. Obviamente que isso existe muito olho, muita atenção no que está acontecendo nos Estados Unidos. E há esperança derradeira de que o sistema não precise mais lidar com as consequências das sanções, com as tarifas, etc. E a esperança do sistema é um encontro entre Lula e Trump, porque dizem os jornais que haverá um encontro entre Trump e Lula neste final de semana, já que ambos estarão na Malásia para a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Alguns dizem que está marcada, outros dizem que não. Acho que o Platô BR estava dizendo que vai ser às 6 horas da tarde, mas também disse que pode ser que mude, e o Sam Pancha, que eu sei que vocês estão bravos com o Sam Pancha, porque ele também levantou a possibilidade, não sei se ele levantou a possibilidade ou se ele disse que foi um erro que o CBP cometeu, não sei, não acompanhei direito, sei que ele estava lá em treta com a Ana Paula sobre esse assunto. Mas eu reputo ao Sam Pancha a honestidade jornalística, já falei sobre isso aqui outras vezes. Nunca vi ele sendo militante ou qualquer coisa do tipo. Não, é uma pessoa que pensa igual a gente, mas é um repórter ágil. Já noticiou muita coisa que foi útil para a gente, que a grande mídia não queria noticiar. Então, Sam Pancha está dizendo que não tem nada marcado. As pessoas com quem eu conversei dizem que não tem nada na agenda do presidente marcado de fato. Mas eu acho bem possível que esse encontro aconteça.
E quando me perguntam sobre isso, eu não acho que ele será um encontro ruim para nós. Eu não acho. Evidentemente, como foi feito até agora, qualquer possibilidade de contato entre o Brasil e os Estados Unidos tem deixado a velha mídia em êxtase. Eu sei que é isso. Mas todas as previsões que eles fizeram até agora se provaram erradas. E o Brasil, até agora, não conseguiu nada além de uma reunião sem resultados concretos. Mas antes de continuar o meu comentário, então, eu quero reagir aqui à opinião da Globo News sobre essa possível reunião entre Trump e Lula na Malásia. Mais especificamente, a opinião do militante comunista Valdo Cruz. Bota o Valdo Cruz aqui pra gente. Aqui em Brasília, desde que Lula embarcou para primeiro a Indonésia, depois para a Malásia, é que Lula foi com uma grande expectativa de que esse encontro pode ser, claro, a virada definitiva de jogo na relação entre Brasil e Estados Unidos, dentro de uma avaliação cada vez mais forte de que Trump está totalmente convencido de que embarcou numa furada, quando acabou dando ouvidos para Marco Rubio a partir de conselhos de questões que foram passadas. Veja, o Trump... Não, eu vou deixar ele falar. Passadas por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Isso ficou muito claro, segundo a avaliação aqui do Itamaraty, depois que ele passou a ouvir empresários brasileiros e americanos em relação ao que estava de fato em jogo, que por conta de uma questão que não ia ser resolvida, ele estava entrando numa guerra que era perdida, e essa guerra perdida ia estar prejudicando, e acabou prejudicando o consumidor brasileiro, mas principalmente o americano. Principalmente. E com isso, a avaliação é de que realmente pode ser essa virada ali nessa reunião prevista para domingo. E esses caras são completamente loucos. Não tem condição. No início da semana eu falei que isso ia acontecer, e até o Jorge Pontual da Globo News também reconheceu. Esse é o argumento de que o governo Lula e seus procuradores na velha mídia usam em todo contato, por menor que seja, que ocorre com os Estados Unidos. Toda reunião é a reunião que vai iniciar as conversas e mudar as relações do governo Trump com o Brasil. Todo pronunciamento é a prova de que Paulo Figueiredo e do Bolsonaro estão escanteados. Eu quero que vocês guardem esse momento. Guardem isso. Na semana passada, a doida, aquela baranga da Globo News, não sei quem é, chegou a falar que nós fomos expulsos do Departamento de Estado e não conseguimos nos reunir com as pessoas de lá. E é um grau de sandice que eu não sei nem como rebater, mas eu peço que vocês guardem. Eu tenho enorme prazer, esses cortes muito bons de desmontar. E eu digo para vocês, eu sempre deixo claro 2 pressupostos das nossas ações. O primeiro, eu sempre disse, e sempre estava correto, é de que o Alexandre sempre vai dobrar a aposta em tudo. E o segundo pressuposto do nosso plano é que o Lula sempre fará cagada. E tudo isso nunca falhou. E não poderia ser diferente dessa vez. Afinal, o que vem fazendo o Lula às vésperas de um possível encontro com o Trump? Ora, uma porrada de declarações inflamatórias e ameaças ao Trump. Mas não acreditem em mim. Vejam o que tem dito Lula. Um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Somos um continente livre de armas, de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. A gente tem dignidade que muitas vezes eles não sabem que a gente tenha. Lula, tamo junto, Lula. Por isso que o pessoal fala, fora Lula, eu falo, #fica Lula. Continua falando essas coisas, eu te imploro. Ele não consegue parar. Hoje mesmo, na Indonésia, ele deu um discurso que se chama de protecionismo e propondo algo que é uma linha vermelha para o Trump.
comércio sem o uso de dólar. E o Valdo Cruz olha para essas coisas e acha que a reunião vai ser maravilhosa, que o Trump vai resolver os problemas, porque o Trump estava sendo enganado pelos vilões Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Ah, meu Deus. Eu vou dizer para vocês, e mais, eu acho que era o Marcelo Lins, alguém estava me falando que... Eu não sei quem é Marcelo Lins, eu vou falar a verdade. Eu não sei quem é Marcelo Lins. Mas um amigo meu, que é da elite paulista e tal, ele estava assistindo o Globo News agora há pouco, e eu já falei para ele parar com esse problema, que isso, o Ministério da Saúde adverte, é pior do que fumar 2 maços de Marlboro vermelho por dia. Mas ele estava assistindo a Globo News e estava me falando, cara, o Marcelo Lins estava no programa da Andréa Sadi dizendo que era maravilhoso que o Lula estivesse provocando o Trump para chegar na reunião com uma posição de cabeça erguida. E parece que até a Andréa Sadi virou e falou assim, mas é bom provocar o Trump? Nem a Globo News consegue segurar um troço desse. Eu vou dizer para vocês, é o último programa que a gente vai fazer antes dessa reunião. Então eu vou dizer qual é o meu palpite para essa reunião. O meu palpite é que nessa reunião o que será definido é nada. Eu acho, é meu palpite, eu acho que será uma reunião amistosa, não tenho certeza, Trump é Trump, mas eu acho que será uma reunião amistosa, porque vocês reparem que desde o início o Trump nunca confrontou o Lula. O confronto do Trump é com Alexandre de Moraes e o Judiciário. O Lula nunca foi citado, nunca foi sancionado, ele não foi citado nas ordens executivas. Mas eu, pelo menos até essas declarações do Lula, eu achava, e tendo a achar, que vai ser uma reunião amistosa, mas sem fatos concretos. Volto a dizer, posso estar enganado, porque o Trump, ele é a seguinte pessoa, ele resolve muitas coisas na hora, e a partir das oportunidades que se apresentam ali para ele vai pelo feeling, e ele tem total autoridade, e eu tenho a confiança no que o presidente vai decidir. Então ele pode tomar uma decisão sobre a qual nós não conhecemos, o time dele não espera, que o Departamento do Estado não está ciente, por aí vai. Esse é o Donald Trump. Agora, eu penso que o Lula está se esforçando muito para que essa não seja uma reunião amistosa. Então eu torço para que ele assista a Globo News, escute esse Marcelo Lins, escute a Janja. Janja, poxa, esse é o momento de encher o saco, de falar ali, porra, mostra para ele como você é machão, vai lá e fala grosso com o Trump, mostra para ele, tá na hora, você é o homem do mundo que vai enquadrar o Trump. Cadê Celso Amorim? Eu, no final das contas, acho que vai ser mais uma reunião muito produtiva. Mais uma vez, a imprensa agora, o que eu sei é o seguinte, não importa o que aconteça, já pode separar os clipes para a semana que vem, ou produção. Bruno, João, Mica, separem os clipes da semana que vem para a Globo News, dizendo que vai ser um programa muito produtivo, que foi uma reunião muito produtiva, que foi uma reunião que... O início de um diálogo. Vamos fazer um bingo? A gente faz uma cartela do bingo aqui no programa, e a gente bota assim, início de diálogo, reunião produtiva, bota assim, laços históricos. A gente pega e monta uma cartela e a gente vai pegando os clipes da Globo News, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, a gente vai pegando escanteados, a gente pega uma cartela e a gente vai fazendo um bingo. É o que eu recomendo. E, cara, eu sou absolutamente honesto com vocês. Eu posso chegar aqui na segunda-feira e falar, pô, Trump se reuniu com o Lula e, pô, tirou a sanção do Alexandre de Moraes, porque, no fim das contas, o que a gente realmente se importa, já falei, não são com as tarifas. As tarifas caírem, eu não vou ficar nem um pouco chateado. Eu me importo com sanções. Se as sanções contra o Alexandre de Moraes caírem, eu vou ficar realmente muito chateado. Se as sanções contra os ministros do STF, dos vice, o Barroso ganhar o vice dele de volta, eu vou ficar chateado. Confesso a vocês que eu vou. E a vida vai seguir, vai continuar fazendo o que a gente tem que fazer. No final das contas, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente não promete. Essa história ainda vai ter muitas idas e vindas, vão ter momentos de alta e momentos de baixa.
Eu confio no presidente Trump. Eu, por exemplo, não era entusiasta da ideia de tarifa. Falei para vocês, todas as vezes que abordaram esse assunto conosco antes das tarifas serem impostas, eu falei assim, olha, não acho que é o melhor caminho, não acho que é a forma mais efetiva. Quando chegou no Trump, o Trump falou, não, tarifa. No final das contas, eu acho que o Trump tinha razão. E apoiaria, mesmo que eu achasse que ele não tem razão, porque por uma questão de lealdade nesse caso, mas eu acho que ele teve razão, porque reparem o quanto o governo brasileiro está tendo que negociar de uma posição de fraqueza justamente por conta das tarifas. Então, por isso que o cara é o Donald Trump, ele é o presidente dos Estados Unidos, e eu sou um pobre coitado aqui apresentando o Paulo Figueiredo Show. Eu quero falar, inclusive, sobre Trump nos Estados Unidos, mas antes eu quero pedir o seu apoio. Queria convidar você a entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e contribuir com a módica quantia de pouco mais de $5 por mês, se tornar meu apoiador. Eu não sou a Globo News, não tenho o apoio que esses caras têm, e ainda aqui o que eu posso oferecer a você é o meu conteúdo com honestidade. O Paulo Figueiredo Show é um programa 100% custeado pelas suas atividades. As minhas ações que são pagas com dinheiro do meu bolso, as minhas viagens, etc., são custeadas com o dinheiro que eu ganho, inclusive com as suas contribuições. Então, eu convido você, se você acha que vale a pena, eu sempre falo, apoie pelo menos 3 causas. Apoie a Revista Oeste, assina a Revista Oeste, assina lá a Gazeta do Povo, se você gostar, apoie o Alan dos Santos, até o Fio Diário, o que você quiser, escolha 3 causas que você goste e apoie 3 causas. Aqui o Paulo Figueiredo Show é um cachorro quente por mês. Ou se você tem um pouco mais de recursos disponíveis, $49 por mês ou $499 por ano para você se tornar meu patrono Gold. Será muitíssimo bem-vindo se tornar meu patrono Gold. Nossa reunião de patrono Gold, inclusive, aviso aqui no programa, ficou para a semana que vem, porque hoje marcaram um compromisso inadiável para mim. Então, semana que vem teremos nossa reunião com o patrono Gold. Tá? É bom que dá tempo de você hoje entrar aí, tirar esse escorpião da carteira. Pô, o cara tá andando de BMW, não é meu patrono Gold. Pô, $499 por ano, chefe. Acho que você segura, né? Então dá tempo de você se tornar meu patrono Gold. Sei lá, faz esse exame de consciência, vê se você acha que vale a pena ou não. Mas falando em governo Trump, tem uma reportagem, de vez em quando eu gosto de poder tratar desses assuntos, né? Às vezes o noticiário é tão louco, essa semana está um pouco mais tranquilo. E eu gosto de poder falar do que vem acontecendo aqui, né? Lembre que eu comecei nessa carreira de youtuber, blogueiro não, porque eu nunca tive blog, mas eu comecei com essa carreira de youtuber falando sobre política americana. E por falar em governo Trump, por falar em política americana, tem uma reportagem que eu achei muito interessante aqui dos Estados Unidos, que simplesmente não saiu na velha mídia no Brasil. A matéria é da Brooke Singman para Fox News, e o título prestem atenção nesse título, porque no final das contas a gente vai se conectar com o Brasil. Agências do governo Trump estão coordenando esforços para expor a prolífica e perigosa instrumentalização do governo por parte da administração Biden. Aqui o termo instrumentalização, ele é uma tradução incompleta do weaponization. Weaponization é um termo em inglês que não tem tradução para português. Instrumentalização é uma tentativa, mas é que weapon significa arma. É você transformar algo em arma. Ou seja, você transformar o governo em arma de perseguição política, que é exatamente o que nós vivemos no Brasil. Então, o que a matéria está dizendo é que o governo Trump vai apurar e expor a perseguição política através do aparato governamental feita pela administração Biden. Diz assim: as agências do governo Trump estão trabalhando para expor a prolífica e perigosa instrumentalização, weaponization, do governo pela administração Biden, segundo apurou a Fox News Digital. O Interagency Weaponization Working Group, ou IWWG, ou que em português significa Grupo de Trabalho de Interagência sobre a Instrumentalização, sobre a Weaponization,
é composto por autoridades do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional, do Departamento de Justiça, do FBI, da CIA e de outras agências. Autoridades informaram à Fox News que a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, foi quem iniciou o grupo que se reúne quinzenalmente desde abril para compartilhar informações e coordenar e executar ações conjuntas. O povo americano fez uma escolha clara ao eleger o presidente Trump. Por fim, a prolífica e perigosa weaponization das agências governamentais pela administração Biden contra o povo americano e contra a Constituição, declarou Gabbard. Criei esse grupo de trabalho para iniciar um importante processo de coordenação interagências sob a liderança do presidente Trump, a fim de promover a responsabilização. E ela continua. E aqui, responsabilização também é uma tradução de um termo que não é tão bem traduzível assim, que é accountability. Que, lembrem-se, eu sempre disse que é uma das peças-chave para a gente impedir que aconteça de novo o que está acontecendo no Brasil. Ela acrescentou: a verdadeira accountability, responsabilização, é o primeiro passo a uma mudança duradoura. A frase é da Tulsi Gabbard, mas podia ser do Paulo Figueiredo. E eu vou parar nesse trecho, já continuar a reportagem, mas vejam qual é o pressuposto desse grupo de trabalho. Eles reconhecem que o governo Biden utilizou agências ligadas ao governo federal dos Estados Unidos em prejuízo dos americanos e dos interesses nacionais dos Estados Unidos. Sua familiar? Essa weaponization, instrumentalização do governo americano pelo Biden e pelo Partido Democrata, nós já conhecemos. Porque os reflexos desses se estendem para muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Nós vimos, por exemplo, o grau que a USAID e o National Endowment for Democracy, que o Consórcio para Eleições e o Fortalecimento do Processo Político, o CEPS, e várias outras instituições estiveram no Brasil, inclusive na parceria com o TSE, com ONGs, inclusive do senhor Felipe Neto, com agências de checagem de fato, com a Globo, com a velha mídia e por aí vai. E a Tulsi Gabbard está deixando muito claro qual o objetivo do grupo de trabalho. Uma vez que esses fatos já são conhecidos. O objetivo agora é responsabilizar, accountability aos agentes responsáveis pela essa conduta. E o que tem de brasileiro envolvido nisso é brincadeira. Continua a reportagem. Segundo as fontes, o grupo foi criado para otimizar o compartilhamento de informações em todo o governo em cumprimento de uma ordem executiva do Trump. O Departamento de Justiça de Joe Biden mirou no presidente Trump e em qualquer pessoa próxima a ele, processou defensores pró-vida, anti-aborto, tratou pais em reuniões de conselhos escolares como terroristas domésticos e destruiu a confiança pública nas forças federais de segurança. Alô, Polícia Federal! Disse a procuradora-geral Pam Bondi à Fox News Digital. Sob o presidente Trump, trabalhamos todos os dias ao lado dos nossos parceiros para acabar com a weaponization, instrumentalização, e restaurar um único padrão de justiça para todos. O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou à Fox News Digital que, por anos, o DOJ de Biden, Departamento de Justiça de Biden, transformou a aplicação da lei federal em uma arma política. Perseguiram o presidente Trump americanos pró-vida, e pais em conselhos escolares enquanto deixavam os criminosos reais à solta, diz Patel. Sob o presidente Trump, arrancamos essa agenda pela raiz. Estamos restaurando a igualdade perante a lei. Um só padrão e uma só missão: proteger o povo americano. E aí, vocês vejam, ontem eu dediquei boa parte do Paulo Figueiredo Show à necessária recordação do fato de que esse fenômeno do complexo inicial da censura, do poder judiciário como arma política, da tentativa de tirar o candidato da direita das eleições presidenciais, coisa que nós tratamos hoje aqui no programa a respeito do Eduardo Bolsonaro, falamos sobre como esse fenômeno não é brasileiro, ele é global, não está restrito ao Brasil. Daí você pega o checklist que o governo americano debaixo do Trump fez e compara se isso é ou não verdadeiro e comparável às coisas que aconteceram no Brasil. A Polícia Federal, que não persegue mais traficante, que não persegue mais político corrupto, persegue implacavelmente velhinha, persegue implacavelmente a direita na internet. O Supremo Tribunal Federal, que libera traficante em tempo recorde, é o mesmo Supremo Tribunal Federal que está desesperado para tornar o Eduardo Bolsonaro inelegível, que está botando o Jair Bolsonaro 27 anos na prisão e todos os seus apoiadores.
Isso é a instrumentalização do governo federal para perseguição política. O Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, o senhor Gonê, que não investiga a corrupção do INSS, multibilionária, que faz um mensalão parecer um troco de pinga, e de troco de pinga o Lula entende, e que faz o Petrolão ficar até intimidado, o escândalo do INSS não é investigado pela Procuradoria-Geral da República. Inclusive, tiraram uma parte do processo da mão da Lindora Araújo, que tinha sido vice-procuradora da República, porque não queriam que o fato fosse de fato apurado. Por outro lado, são guerreiros para perseguirem politicamente aqueles que se opõem ao governo Lula e à ditadura do Supremo Tribunal Federal. É o Supremo que diz que é ok andar com um fuzil na mão na comunidade, mas não é ok provocar desordem institucional e criticar as urnas eletrônicas. E o que o Trump está fazendo? E o que Trump está fazendo agora? E por isso que essa reportagem é tão importante para a gente, porque ele é um mapa para o que nós temos que fazer em 2027. Nós temos que ouvir o que o professor Olavo de Carvalho disse. Nós temos que destruir essas pessoas. Nós temos que gerar accountability, nós temos que gerar responsabilização. Nós temos que criar um comitê para apurar as pessoas que weaponize, que instrumentalizaram o governo do Brasil para a perseguição política. E nós precisamos responsabilizar essas pessoas. Nós precisamos responsabilizar essas pessoas de uma vez por toda. Quem concorda comigo, diga, eu concordo. Quem não concorda, não, deixa pra lá. O que eu digo é que o professor Olavo de Carvalho falou, avisou, nós precisamos voltar ao poder, que é diferente de ganhar as eleições. Não, esse quem disse foi outra pessoa. E a partir daí garantir que nós temos os meios de fazer o que é necessário. Trump está fazendo isso nos Estados Unidos. E se tudo que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu também em seguida no Brasil, tá aí o mapa do que precisa ser feito. É só o começo. É só o começo. Que os ventos do norte continuem soprando em direção ao Brasil. Com a edição do João Gabriel, edição de vídeo do Bruno Bart, o apoio editorial da Mika Spakoski, agradecemos enormemente a sua audiência. Você pode se tornar um dos nossos apoiadores e garantir que o Paulo Figueiredo Show continue entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Se você não quiser que o Paulo Figueiredo Show continue, não entre. Mas se você quer que o Paulo Figueiredo Show continue, entra agora. O que você está esperando para se tornar meu apoiador? Esse é um ótimo momento. Você pode entrar aqui, nós temos 40 mil pessoas nos assistindo, mais de 40 mil pessoas nos assistindo, vocês podem entrar rapidamente, entrar lá, clica, $5. O objetivo é que haja muitas contribuições para a gente não depender dos bilionários. Ontem estava todo mundo... Saiu reportagem até no Diário Santo Mundo. Paulo Figueiredo implora por apoio de bilionários. Como é que foi? Não, eu tenho isso aqui em algum lugar. Eu recebo um clipe meu. Eu vou perder isso. Tá aqui, ó. Paulo Figueiredo diz que não consegue fechar a conta. Eu vou mandar isso aqui no grupo da pauta. Vê se você consegue botar. Alguém consegue botar isso aí no ar. Vê se vocês conseguem. Não consigo. Mandei? No grupo de pauta? Paulo Figueiredo, tem outro aqui. Isso é muito engraçado. A gente tem que se divertir, pô. O golpista Paulo Figueiredo implora. Cadê? Vou mandar aqui. Botem no ar isso aqui para mim. Enquanto vocês estão separando isso para mim, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Pode tirar isso aqui por enquanto, Bruno. Se você é médico formado no Brasil e sonha em trabalhar legalmente nos Estados Unidos, é uma boa notícia, finalmente uma boa notícia, porque a Flórida, o meu estado, do maravilhoso governador Ron DeSantis, acabou de aprovar uma nova lei estadual que permite que os médicos estrangeiros, inclusive você brasileiro, atuem no estado da Flórida sem precisar mais fazer residência médica americana. E isso muda tudo,
porque com essa nova regra, se você tem pelo menos 4 anos de prática clínica recente no Brasil, formação reconhecida e certificação SCFMG, você pode se qualificar para licença médica plena aqui na Flórida, direto, sem precisar mais de residência. Você tem que validar, obviamente, seu diploma, fazer os exames tal, da USMLE, mas um maior obstáculo que a residência foi removido. E o melhor de tudo, isso pode abrir caminho direto para o seu green card, principalmente se você for atuar em áreas de escassez com apoio de hospitais locais. Isso é real, é oficial, não é fake news na internet, já tem vários médicos brasileiros se beneficiando disso agora, mas é um processo técnico, cheio de detalhes, precisa ser feito do jeito certo. E por isso que a Imigrex, que é a minha empresa de consultoria especializada em imigração para profissionais, junto com a Ludmila Lins Grilo, a gente está oferecendo consultoria gratuita para analisar o seu perfil com base nessa nova lei. E você pode entrar no link da descrição, preencher um formulário e a gente vai avaliar. E hoje, inclusive a minha equipe estava dizendo que agora, em poucos dias, a gente já retorna para você se seu caso é possível ou não e se você é apto para fazer essa consultoria gratuita. Tem o QR Code aqui do meu lado, aqui embaixo, tem o link na descrição. Eu recomendo muito, se você é médico, porra, eu vou dizer para vocês, médico aqui nos Estados Unidos é rico. Eu fico olhando médico no Brasil, cara, porra, médico no Brasil é, cara, pena, né? Vive ali uma classe média e tal. Aqui nos Estados Unidos, cara, médico vai morar em casão. É um negócio de maluco. Então, não perca essa oportunidade. Conseguiu botar, vocês conseguiram extrair essas notícias que eu botei aí, Bruno? E vejam essa aqui. Paulo Figueiredo diz que não consegue fechar as contas e implora por dinheiro de bilionários. Diário do DCM, Diário do Cu do Mundo. Plantão Brasil, esse eu não sabia nem que existia. Golpista Paulo Figueiredo implora apoio financeiro e elogia Trump. Então, implorei ontem apoio financeiro dos bilionários. Qual foi a outra? Eu implorei, qual foi a outra? Bota a outra de novo, do Diário do Cu do Mundo. Implora por dinheiro de bilionários. Realmente os nossos bilionários brasileiros são, na sua maioria, omissos. São omissos. Eu não sei como é que o cara tem bilhão, se olha no espelho, vê as coisas que estão acontecendo e se acovarda para não ajudar. Mas você que está em casa, você não precisa ser omisso. Eu digo que nós temos aqui 40 mil pessoas assistindo e no final do programa eu vou ter 5, 10 apoios. Então significa que não são só os bilionários que estão sendo omissos. O problema não é a quantidade de dinheiro. Porque você também pode me apoiar com a quantia de pouco mais de $5 por mês, ou se você for um cara ali remediado, $49 por mês, $499 por ano. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. O que eu te ofereço? Em níveis diferentes, uma quantidade enorme de conteúdo exclusivo, acesso a mim, etc., que é o que eu tenho a oferecer, conhecimento e conteúdo exclusivo. O meu corpinho nu, não foi em 2025 ainda que eu consegui deixar no shape necessário para o meu projeto, meu projeto de longo prazo, que todo mundo sabe, que é me tornar de fato um influenciador e abrir um OnlyFans. Não consegui em 2025, porque viajei muito, não deu para me alimentar bem, malhar e tal. Talvez em 2026 eu consiga abrir o meu OnlyFans, mas enquanto eu não consigo, se você não quer que eu abra o meu OnlyFans, você tem a possibilidade de se tornar meu apoiador. Aqui também tem um QR Code de Bitcoin, se você é paranoico. Eu adoro Bitcoin. Então, manda, eu e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes hoje em dia deve gostar de Bitcoin também. Entra aqui no QR Code, você pode me mandar um presente de qualquer valor. Quinta-feira, fim de uma boa semana. Desejo um final de semana maravilhoso a todos. Na segunda-feira não temos Paulo Figueiredo Show, naturalmente, porque não temos Paulo Figueiredo Show na segunda-feira, mas na terça teremos, e vamos saber, né, até lá, como é que foi a reunião do Lula. Eu estou curioso. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América e até lá. Figueiredo, 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 Figueiredo.